nesse momento, eu quero deixar mais uma porção da palavra do Senhor. E dessa feita, eu quero falar sobre uma das mulheres da Bíblia, como nós estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia. Quero deixar uma passagem aqui, um comentário aqui sobre mais uma mulher da Bíblia, que é a Noemi, que se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 4. 1 a 4, que diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando, levando consigo o esposo e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Era efrateu de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, se estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Nós estamos vendo aqui uma história de uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor. Então, o tema desta mensagem é Noemi, da amargura à redenção. Então, a história de Noemi é uma das mais profundas narrativas bíblicas sobre dor, perdas e restauração e propósito. Nós temos visto aqui que Noemi, ela deixou uma lição para nós, nesse sentido, porque Noemi, mesmo diante das perdas, Noemi não perdeu a fé, né? Ela não perdeu a sua fé no Senhor. Ela era aquela que era firme em adorar ao Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Então, Noemi representa mulheres que já foram doces, fortes, alegres, mas que ao longo do caminho, elas foram machucadas, escravizadas, cansadas. Então, Noemi representa essas mulheres. Noemi é uma mulher real, com dor real e propósito real. A Bíblia nos apresenta Noemi como uma mulher de Belém, casada com Elimeleque, mãe de 2 filhos. O nome dela significa agradável, doce, e isso mostra quem ela era. Mas a vida mudou rápido, mudou sem avisar, e ela perdeu tudo que tinha. Porque o que nós temos, a herança maior que temos, é a nossa família. E Noemi perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o esposo, depois 2 filhos, né? E essa questão que muitas têm passado por essa situação. E devido às perdas, como nós sabemos dentro da psicologia, da psicanálise, as pessoas muitas vezes entram num estado de depressão por causa das perdas. Foi perdendo, perdendo, perdendo. A única coisa que Noemi não perdeu foi a fé no Senhor, a fé em Deus. Ela tinha uma fé viva no Senhor. Então, Noemi não perdeu a fé. Ela teve uma fé viva a ponto de Ruth ver o seu procedimento e também querer servir ao Deus de Israel. Então, a mudança sem aviso, o deserto de Moabe. Houve muitas mudanças sem avisar e Noemi pôde passar por essas situações. Então, por causa da fome, a família decide ir para Moabe, uma terra estrangeira, pagã, longe da promessa. Então, nós sabemos, veja só, eles moravam em Belém. Belém é casa do pão. Na casa do pão faltou pão. Faltou realmente alimento. E Elimeleque, assim, para poder proteger a sua família, quis fugir dali para uma outra terra, uma terra pagã, para alimentar a sua família. Mas não sabia ele do que ele iria passar e do que iria acontecer. Ela se viu viúva, pobre, estrangeira e sem esperança. Então, ali Noemi enfrenta a perda do marido, a perda dos 2 filhos e a perda do futuro que imaginou.
Ela não esperava aprender tudo, ela esperava ter uma vida boa, como toda mulher tem um sonho de ter. Mas ali a vida lhe pregou uma peça muito grande, né? E ela prontamente passou por esses momentos difíceis. Então, algumas áreas da nossa vida também parecem Moabe, lugares onde não queríamos estar, situações que não desejávamos viver. Mas até em Moabe, Deus visita seus filhos, porque Deus visitou Noemi em Moabe, dando a ela uma nora que, uma mais do que uma filha, estava com ela, porque ela perdeu todos os filhos, perdeu o marido, mas ganhou uma filha, uma nora. E ela cuidou de Noemi de maneira extraordinária, como deve uma filha cuidar. A fase da amargura, a mulher que não esconde sua dor. Noemi não escondia sua dor. Ela simplesmente sabia o que tinha acontecido. Em Ruth, capítulo 1, versículo 20 a 21, Noemi diz: Não me chame de Noemi, chame-me de Mara, porque Noemi, você sabe que ela tem o significado de doçura. Então ela disse: Não me chame de Noemi, me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Então ela estava se sentindo amarga, porque não tinha mais motivo para viver nesta vida, neste mundo, devido a ter perdido o seu marido e seus filhos. A sinceridade diante de Deus é o primeiro passo para a cura. E Noemi tinha isso, ela era muito sincera, ela não escondia a sua dor de maneira nenhuma. Quantas mulheres hoje vivem com o coração gritando: eu não sou mais a mesma, eu mudei, a dor me transformou. Mas a boa notícia é: a amargura não é o final, é apenas uma estação. Deus não deixa ninguém morar lá. Então, às vezes, passamos por situações amargas, mas a gente precisa olhar e dizer assim: isso passa. E quando passar, a gente precisa dizer assim: isso é passável. Eu não vou viver mais no passado de maneira nenhuma, porque o passado não volta mais. Então, o passado passou. Agora está lá no passado. Eu não preciso mais, vamos dizer assim, sofrer por causa do passado. Quantas pessoas querem trazer o passado para o presente? Quantas pessoas querem viver ainda no passado? E por isso, muitas vezes, se machuca mais, adoece mais, e não procura, muitas vezes, alguém que possa lhe ajudar a sair desse lugar. Mas Noemi encontrou Ruth, que deu a ela um alento totalmente diferenciado. Então, o retorno para Belém, o começo da restauração, Noemi não volta porque está forte. Ela volta porque ouviu que Deus visitou seu povo. Então, ela ficou sabendo que agora em Belém havia novamente fartura, havia novamente comida, havia novamente, vamos dizer assim, um lugar tranquilo agora que eles podiam ter que se alimentar. Então, isso revela algo poderoso. Às vezes, a fé não é um grito, é só um suspiro. Eu vou tentar voltar. Foi o que Noemi pensou dentro dela. Vou tentar voltar para o meu lugar. Às vezes, a gente sai realmente do nosso lugar, achando que tudo vai melhorar, que tudo vai acontecer diferente. E muitas vezes nós somos surpreendidos com as situações adversas. Nós somos surpreendidas com as situações adversas em nossas vidas. Então, muitas vezes nos decepcionamos. Então, o necessário verdadeiramente é acreditar no Senhor e voltar para o lugar de origem, de onde o Senhor quer que você continue lá. Porque é lá que Ele vai te dar vitória. É lá que Ele vai te socorrer. Então, e Deus honra esse pequeno passo. Belém significa casa do pão, e o lugar onde Deus alimenta, cura e restaura. Então, nesse lugar, haveria restauração para a vida de Noemi. Como se você for continuar na história, você vai tendo Diogo, na verdade. Então, há momentos em que precisamos voltar para Deus, voltar para a fé, voltar para a identidade, voltar para a nossa essência. Às vezes é necessário voltar. Eu preciso realmente retornar, voltar, porque lá está a minha cura, lá está a solução para tudo, lá está vamos dizer assim,
o momento em que Deus vai me conceder uma grande vitória e vai me honrar. Então, eu preciso voltar. E quando a pessoa sai do seu lugar, achando que estava no lugar errado e que as coisas não estavam dando certo, muitas vezes sai desse lugar, vai para outro lugar, e lá é surpreendida por tantas coisas, tantas situações, a coisa se torna bem pior. Então, aí o que é que acontece? Aí muitas vezes se envergonha de voltar. Mas não é vergonha, é obedecer a voz que diz: volte para o seu lugar. Volte para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Volte para lá. Então, há uma necessidade de um olhar diferenciado. Então, Ruth, presente de Deus na dor de Noemi. Ruth foi um presente de Deus na dor da Noemi. Ruth escolhe ficar com Noemi. Ela não apenas é uma nora, ela se torna uma filha, uma amiga, um suporte para Noemi. Porque Noemi ficou depressiva. Se não fosse Ruth na vida de Noemi, não sei como seria o fim de Noemi. Mas o Senhor é misericordioso e colocou Ruth na vida de Noemi. Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para sustentar quando não temos mais força. Se você coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar, nos dar uma palavra, e dizer que você vai conseguir, você chega lá, para nos dar força para a gente continuar. Às vezes, o milagre não vem com luz e trovões. O milagre vem de uma forma de alguém que não desiste de você. Esse milagre acontece por a pessoa que não desiste. Olha, eu estou aqui com você, aí alguém diz assim: mas eu já disse que você pode ir, mas eu não vou, eu quero continuar com você. Foi o que aconteceu com Ruth e Noemi. Então, Ruth representa o cuidado silencioso de Deus na vida de Noemi. Um cuidado amoroso de Deus para com ela. Então, veja a providência divina. Deus age nos detalhes. Deus é detalhista. Ele trabalha nos detalhes. Quando elas chegaram em Belém, Ruth vai trabalhar e, por acaso, cai no campo de Boaz. Mas nada é por acaso para quem anda com Deus. O acaso não existe na vida de quem anda com o Senhor, de quem ama o Senhor, de quem obedece ao Senhor. O acaso não existe, o acaso não existe em nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus, tem a mão do Senhor. Então, Boaz se torna protetor, provedor, parente e remidor. Então, Boaz se tornou aquele parente que, no momento mais cruciante, ele chega para ajudar, ele chega para remir, ele chega para proteger, ele chega para prover o alimento que elas precisavam. À medida que Deus restaura Ruth, ele restaura Noemi também. A providência de Deus é assim, silenciosa, precisa e sempre no tempo certo. Então, Deus não age fora do tempo, ele age no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Nós é que precisamos confiar inteiramente no Senhor e acreditar que Deus é aquele que está no controle. O final do Redentor, Deus promove em dobro. Veja só, o fim de Noemi está com o bebê Obed no colo. A mulher que disse: voltei vazia, agora diz: o Senhor me deu um remedor. A mulher da cidade declara: esse menino será para você restaurador de vida. Nós encontramos em Ruth, capítulo 4, versículo 15. A mais obedece, o Obed se torna avô de Davi e ancestral de Jesus. Obed se torna avô de Davi e é ancestral de Jesus. Noemi achou que a história dela tinha acabado, mas Deus a coloca dentro da história do Messias. Veja como é que Deus leva e conduz a nossa história. O que parecia perda virou propósito eterno. O que parecia dor virou destino. E o que parecia fim virou começo. Veja só, o Senhor é aquele que tem uma história gloriosa em nossas vidas. Ele tem algo extraordinário a fazer em nossas vidas. Você não vai acabar assim. Há uma esperança. O Senhor é aquele que entra no pulso da sua história, muda ela e faz um grande mover para a glória dele.
Então, isso que aconteceu na vida de Noemi. Se tornou uma mulher que faz parte da genealogia de Cristo. Ela agora também estava dentro do propósito maior, que era vir o Salvador. Para concluir esta lição de hoje, que tiramos da vida de Noemi, para nós, primeiro, a dor não define quem você é. Não é a dor que vai dizer quem você é ou deixa de ser. Moabe foi uma fase, não um destino. Às vezes a nossa vida, o que acontece, tudo passa. Como a gente sabe, tudo fica no passado. Às vezes o Senhor permite algo na nossa vida para nos amadurecer, para a gente poder entender que Ele está trabalhando na nossa vida. A crise não anula a promessa. Havia uma promessa, mas não foi anulada diante das crises que Noemi passou. E Deus trabalha nos bastidores. Ele sempre está escrevendo algo maior do que podemos ver. Aquilo que a gente vê muitas vezes, que a gente acha que é daquele jeito, não é. Porque o importante não é o que eu vejo, o importante é o que Deus vê. O importante é aquilo que o nosso Pai amado vê. Isso é que é o importante. Restauração é possível. Noemi voltou vazia, terminou transbordando. Sua história ainda está sendo escrita. A sua história ainda está sendo escrita. A nossa história ainda está sendo escrita. O Senhor ainda não escreveu tudo, mas Ele tem o controle na sua mão das nossas vidas. Se Deus fez com Noemi, Ele pode fazer com qualquer mulher, com qualquer pessoa, qualquer um de nós. Estamos prontos para viver os milagres do Senhor em nossas vidas, para restaurar, para mudar e para dar um novo sentido a ela. Noemi voltou vazia, como vocês veem aqui, mas ela agora está transbordante de alegria, pois o Senhor lembrou dela. Deus é um Deus que não se esquece de nós de maneira alguma. A aplicação para a nossa vida, dentro desta palavra, é: a mulher como Noemi, hoje ferida, cansada, sem esperança, Deus a chama de volta à casa do pão, para ser alimentada, para ser abastecida e para ser fortalecida. Deus vai levantar Rutes, pessoas de apoio, companheira. Como o nome Ruth representa companheira, Ruth foi a companheira de Noemi. Deus está preparando Boazes, instrumentos de redenção. Há uma promessa sendo gerada, mesmo que você não veja ainda. O importante não é o que eu vejo, o importante é o que o Senhor vê. O importante é o que o Senhor faz por nós. Então, Ele é aquele que trabalha de uma maneira especial em nossas vidas. E tudo que acontece em nossas vidas é para a glória do Senhor. Passa por muitas provas, muitas dificuldades, sofrimentos, mas o Senhor é aquele que está no controle de tudo. E Ele nos dá a vitória no tempo certo, na hora certa. Que nós possamos ficar com este exemplo, com essa história e com esse ensinamento da vida de Noemi para nós. Nem tudo está perdido. Deus está no controle de tudo. Ele, na hora certa, nos dará uma grande vitória. Ele, na hora certa, mudará o curso da nossa história. E de tristeza passamos a ter alegria. E de dor passamos verdadeiramente a ter alívio de fazer parte de uma grande promessa do Senhor, cumprindo o propósito que Ele tem para si. Que Deus continue nos abençoando, e que esta palavra sirva para cada um de vocês, cada uma de vocês que estiver olhando, assistindo esta mensagem. Que Deus opere maravilha nas vossas vidas. Creia, Deus está trabalhando, nem tudo está perdido. Resta uma esperança, e a esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor.